Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês, mais uma parte sobre aquela questão dos sonhos, que eu já fiz um vídeo falando sobre os sonhos, então eu vou falar mais uma parte sobre isso. E eu quero perguntar para vocês se vocês já assistiram aquele filme A Origem, do Leonardo DiCaprio, que ele mostra, eu acho fantástico aquele filme, eu já assisti umas 3 vezes. Ele mostra aquela forma hollywoodiana, né? Sempre tem tiros, aquelas coisas do filme de Hollywood, mas a essência do filme é muito interessante. São as camadas do sonho que ele mostra naquele filme. Eu acho assim muito fantástico aquele filme, né? Assisti já umas 3 vezes. Então, com relação a isso, que eu falei para vocês que eu sonho muito, que eu tenho muitos sonhos que eles acontecem, não é? E então eu quero falar junto dessa questão, um outro vídeo que eu fiz para vocês falando também sobre a reencarnação. Então, assim, até o período desse entendimento que eu cheguei com relação à reencarnação. Então, quando eu participei daquele ritual da ayahuasca, eu tive uma outra visão dessa reencarnação, do que eles me falaram, e eles falaram que tudo que nós vivemos aqui nessa vida também está associado a livros que a gente lê, a músicas que a gente ouve, a filmes que a gente assiste, que tudo tem uma mensagem, tudo está conectado, né? Os filmes, as músicas, os livros, e tudo isso tem a ver com a reencarnação, tudo isso tem a ver com os sonhos, porque tudo está ligado, tudo se interliga, né? A gente começa a fazer um link de umas coisas e outras, não é? Vão vindo as informações para a gente, e a gente vai montando esse quebra-cabeça, não é? Então, assim, sobre a reencarnação, quando eu tomei a ayahuasca, foi-me dito que nós somos aquilo que eu falei para vocês no outro vídeo, que nós somos uma consciência e que nessa consciência ela traz experiências de outras consciências que estão pertencendo à mesma mônada. Então, alguns explicam como fractais de alma, né? E a gente traz lembranças e coisas que aconteceram nessa consciência. Na verdade, né, o universo todo ele é uma consciência. E quando a gente lê aquele livro, o Kybalion, ele fala, né, nesse livro, que tudo isso que nós estamos vivendo é uma consciência que está sonhando, como se nós fôssemos os personagens do sonho de uma consciência. Quando a gente sonha também, né, aqueles personagens todos do nosso sonho, também somos nós, né? São aqueles, tanto aquele que está fugindo, quanto aquele que está correndo atrás, né? O mocinho, o bandido do sonho, somos nós, né? Somos nós. Então a nossa consciência está produzindo aquele sonho, não é? Então assim, o sonho ele tem várias determinações, infinitas possibilidades, né, como a gente diz, porque ele pode ser conteúdos do dia a dia, pode ser realmente um desdobramento astral e pode ser traumas, né, quando a gente tem pesadelo. Hoje eu tive um pesadelo, mas o pesadelo é uma válvula de escape que nós temos para aquilo que nós não podemos resolver aqui, né, aqui na matéria, a gente resolve lá. Então, às vezes ele vem em forma de pesadelo, parece uma coisa horrível e tudo, mas é a forma que o corpo tem, que a mente, que o mental tem de resolver aquela situação, né? Que é através do pesadelo. Bom, então assim, tem um monte de situações aí, não é? E falando sobre isso tudo e sobre as reencarnações, que eu vi lá no ritual da ayahuasca, que eles explicaram que nós somos uma consciência que está vivendo aqui. Quando eu estava
na força, né? Então assim, eu comecei a ver de outra forma essa vivência aqui, essa experiência toda que nós estamos aqui, né? Então assim, não necessariamente é uma reencarnação que é um karma, que você tem um karma, um débito, entendeu? Não, é uma experiência que esse mental, essa consciência, ela quer viver aqui nesse plano físico. Então assim, nós estamos longe de entender, né? Também a gente começa a entrar naquela questão do bem e do mal, aquelas coisas. Então assim, nós estamos muito longe de entender todas essas situações, não é? De tudo, enfim, né? Dessa vivência que nós estamos aqui. Então, falando sobre isso, eu vou pegando o gancho, né? O gancho dos sonhos, o gancho da reencarnação. Eu quero falar para vocês como que eu recebi no ritual que eu fui a questão da morte, né? Da morte. Então, eles me falaram que, como eu falei para vocês, que eu acredito que tem vidas paralelas, que existem outras vidas, em outras eus vivendo em outro momento, né? Foi assim que, quando eu estava no ritual, foi me explicado. Foi explicado o seguinte, pessoal, isso foi o que eu vi, não estou dizendo que é uma verdade, tá? Foi o que eles me explicaram e foi o que eu entendi. Então é assim, existem várias outras Maria Eugênia vivendo várias outras situações nesse mesmo momento. Tem umas que vão estar numa condição melhor do que eu, vibracional, né, de frequência, ela está mais iluminada, e tem outras que vão estar numa situação inferior. Tipo assim, tá passando por alguma dificuldade, ou tá tipo assim, vivendo uma situação que tá roubando, tá mendigando, tá fazendo o que não deve, enfim, né? E então assim, pode ter umas que estão em melhores condições e outras não, até doente, infinitas possibilidades aqui. Então vai depender de como que eu estou, qual é a minha frequência e o que eu estou vibrando na hora que eu desencarnar, e aí eu posso acoplar numa outra eu, e aí a história continua, né? Então eu posso acoplar numa que está numa situação melhor ou numa situação pior, depende do momento em que eu desencarno aqui. E eu vou falar para vocês no sentido contrário dessa situação. Nunca aconteceu com vocês de vocês terem acordar diferente? Comigo aconteceu muito forte, isso foi em 2018, que eu costumo dizer que eu fui trocada em 2018. Então acordar diferente, acordar com uma sensação diferente, às vezes até com conhecimento a mais, ou mudando de ideia, né? Tipo, eu acreditava nisso, agora não acredito mais. E assim, alguma coisa que fez mudar toda a situação, que fez mudar a sua consciência. Vou dar um exemplo bobo aqui. Vamos dizer que você gosta de comer abacaxi e não gosta de comer tomate. Nesse dia você acorda e você não gosta mais de abacaxi e está gostando de tomate. Entendeu? Ou você gostar de uma cor, não gosta mais, gosta da outra. Só coisas pequenas aqui para ilustrar. Quando isso acontece, né, que pode acontecer, sabe, a pessoa diz, nossa, essa pessoa mudou de ideia, né, virou casaca, ou, né, outras coisas mais. Então, assim, às vezes chama até a pessoa de falsa. E aí, né, quando eu tava nesse ritual, eles me disseram o seguinte, que pode uma outra eu ter desencarnado e ter acoplado nessa consciência que tá aqui agora, entendeu? Então ela veio cheio de conteúdos, né? E aí ela vai estar numa situação, né, diferente do que estou aqui, e ela vai acoplar aqui e ela vai trazer conteúdos
de lá. Então, assim, vai misturar com o que eu tô vivendo aqui, e aí de repente eu posso começar a perceber coisas diferentes que eu não via, porque está agregando o que essa outra consciência que era minha em uma outra situação e desencarnou e acoplou aqui, e aí a vida segue, entendeu? Foi isso que foi me dito. Então, assim, na verdade, diz que quando a gente desencarna, são poucas pessoas que percebem que desencarnou, porque ela acopla na outra e segue, a vida segue, né? Isso até chegar a todas essas consciências dessa, vamos dizer, todas as consciências da Maria Eugênia, chegar num nível, porque ela tem que estar num nível, enquanto tiver uma que estiver numa situação difícil, elas continuam vivendo essas vidas todas, até o momento que todas vão chegar numa vibe, numa frequência altíssima, e aí elas se juntam todas e voltam lá para aquela consciência da mônada e não precisam mais reencarnar, entendeu? Então foi essa forma que eu recebi de informação quando eu estava no ritual da ayahuasca, né? E eu acredito, porque já aconteceu comigo de eu acordar e estar totalmente diferente, né? De ser totalmente diferente. Então, às vezes eu olho para trás, eu olho momentos que eu vivi lá atrás e eu digo para as pessoas, eu não sou mais aquela pessoa. Isso acontece com todos nós, né? Nós não somos aquela pessoa que está naquela foto do passado, né? Nós somos muito mais que aquilo. Foi agregado, mesmo nessa vida, né? Foi agregado mais coisas e pode ter sido agregado de uma consciência igual a que desencarnou e acoplou em você aqui nessa vida, né? Como você pode desencarnar aqui, não percebe, quem vai perceber são os familiares, os amigos que vão sofrer, que vão passar o luto, mas você vai acoplar em outro lá e a vida que segue, né? A vida que segue, foi isso que foi me dito. Então, assim, por que eu quis falar das reencarnações anterior, né? E falar sobre os sonhos, porque é muito parecido, né? Quando a gente dorme e vai viver uma vida, não é? Uma vida lá no sonho, é outra vida e tá vivendo aquilo muito real, né? É quase como se desencarnar e acoplar em outro ser lá, tá vivendo. E sobre as reencarnações que eu tive lembranças, e que agora, para mim, pode sim, pode ter acontecido, como pode ser só ter sido inserida nessa memória aqui, nessa consciência, não é? Tudo aquilo que eu contei para vocês. Mas hoje eu acredito assim que quando a gente desencarna, a gente vai acoplar na outra consciência e a vida que segue, né? Que faz parte de nós, porque nós somos fractais de alma, nós somos divididos aqui, né? Nós não estamos completos, nós não estamos completos aqui, nós estamos fracionados, não é? Então, assim, aquilo vai se juntando novamente, né? Então é isso que eu acredito, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, dê um like, ative o sininho, se inscreva no canal. Eu vou contando mais experiências, mais vivências, mais o que eu recebi, né, nessa jornada aqui, ok? Espero que vocês compreendam e que faça algum sentido para vocês, ok? Um grande abraço e até mais.